Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 42, 45. Que calor, hein, gente? Aqui é calor aqui em cima, hein? Isaías 45, a partir do versículo 2, que nós conhecemos bem esse texto, né? A maioria de nós conhecemos bem. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Amém? Não deixe nada tirar a sua atenção, tá? Olha, aqui vai dizer assim: eu irei adiante de vocês. Tá certo aí, né? Endireitarei, em algumas versões vai estar aplanarei os caminhos tortuosos. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Diga amém. Amém? Esta é uma declaração do Senhor Jesus. Aqui tem promessas, não tem promessas? Do Senhor. O Senhor diz assim: olha, eu vou dar a vocês o quê? Tesouros escondidos, riquezas encobertas. Amém? E nós, quando pensamos isso, nós pensamos o quê? Quem aqui quer os tesouros escondidos que o Senhor tem para te entregar? Quem quer? Eu quero, gente, em nome de Jesus, certo? Só que o que nós precisamos entender? Muitas das vezes o nosso coração, quando ele ouve sobre as promessas do Senhor, ele se acende, e nós perseveramos, e nós queremos, e nós desejamos. Mas o Senhor tem a sua maneira e a sua didática. Ele diz o que? Eu irei adiante de vocês. Amém? Quem aqui que você quer que o Senhor vá adiante de você? Diga eu quero. Às vezes a gente não deixa, mas a gente quer, não quer? Só que para deixar que é o problema. Mas nós queremos. Só que o Senhor vai dizer assim: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Então, antes precisa ter correção. Quando fala endireitar, está dizendo o quê? Corrigir os caminhos tortuosos. Às vezes, na maioria das vezes, nós como cristãos sofremos porque desejamos as promessas do Senhor, cremos que o Senhor pode fazer, lemos essa passagem e declaramos: não, o Senhor vai à minha frente, Ele vai me entregar tesouros escondidos, riquezas encobertas, mas nós queremos que isso seja feito no nosso padrão e da forma como nós estamos, mas Deus não faz nada no nosso padrão, precisa de correção. E por que todos nós não acessamos os tesouros escondidos? Porque nós temos resistência à correção, ao endireitar o caminho. Por quê? Eu não posso, o Senhor, Ele não muda, não tem variação do Senhor. Ele é o que Ele diz que é. Então Ele age conforme Ele é. O Senhor não se adequa a mim e a você, mas Ele se dispõe a ir à nossa frente e nos adequar para aquilo que Ele tem para nós. Diga amém. Só que a adequação é que pega, não é? E aí este lugar de correção é que muitas das vezes nós acabamos paralisados, reprovados. Porque nós queremos o Senhor, que o Senhor tem, mas não queremos estar como Ele quer que estejamos.
como precisamos estar para receber o que Ele tem. Amém? Mas que nessa manhã a gente seja tocado por isso, tomado por esse desejo. Eu preciso fazer correções. Meus irmãos, nós não podemos ouvir a palavra todo domingo, aprender, vir num culto, vir a uma igreja que pregue a palavra, né? Que pregue a Bíblia. E isso não provocar nenhuma mudança em você, não é na sua vida. Às vezes a gente quer as mudanças externas. Como eu tenho falado para as mulheres, eu pedi para elas listarem todas as coisas na vida delas que elas querem que mudem, né? Que mudem. Batalhas, situações, problemas, dificuldades, que elas querem ver resposta. Nós queremos a mudança. Nós sabemos o que nós queremos que mude na nossa vida, no nosso externo. Só que antes disso, nós precisamos estar nesses lugares de viver a correção do Senhor em nós. Ora, eu não posso acessar tesouros do Senhor se eu nem sei o valor que esses tesouros têm. Amém? Quando nós pensamos em tesouros, é algo valioso. Um tesouro, ele não está exposto. Quando nós pensamos no garimpo, quem escava, né, para encontrar peças preciosas, pedras preciosas, é garimpeiro. Normalmente, o garimpo ele é feito em cavernas escuras. Amém? Por quê? Porque o que é valioso, muito valioso, está escondido. Às vezes um garimpeiro, ele passa anos para conseguir encontrar uma pedra. Amém? Uma pedra preciosa. Mas quando ele encontra aquela uma pedra preciosa, todo o esforço dele valeu a pena. Porque ele sabe o valor. Ele sabe o quanto vale aquilo que ele está buscando. Sabe, meus irmãos, nós às vezes queremos que o Senhor nos entregue os tesouros escondidos, mas nós não estamos dispostos a passar pelo processo da perseverança, da mudança, da resistência, da diligência. Eu sei o quanto que isso custa. Então vou buscar com empenho, com dedicação. Amém? Nós não queremos que o Senhor nos molde para receber o que é tão valioso. Só que não adianta. Aqui está claro, eu irei, mas eu farei correções. Amém? Que o nosso coração neste lugar, está falhando aqui, não está não? Neste lugar de permitir as correções. Porque é melhor você sofrer pela correção do que você continuar padecendo pela teimosia e dureza do seu coração. Quantas vezes nós sofremos porque somos teimosos, que o nosso coração é duro, que não queremos esse endireitar do Senhor. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha no seu coração. E depois, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quando nós falamos sobre tesouros escondidos, o que vem à sua mente? Talvez venha à sua mente uma imagem de um baú como esse, né? Como a gente vê nos filmes, principalmente de pirata, não é? Cheio de dinheiro, cheio de joia, cheio de ouro. Talvez quando você ouve isso, você diz assim: ai, os tesouros escondidos, ai, eu vou ser muito rico. Me dá, Senhor, eu quero as riquezas encobertas. Amém? Mas se é o Senhor que vai dar os tesouros escondidos, nós precisamos saber o que é valioso para o Senhor. Porque se estivermos buscando o que é valioso para nós, vamos nos frustrar. Amém? O que é valioso para o Senhor?
O que é o tesouro escondido para o Senhor? E para isso, nós vamos lá em Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6. Acharam? A partir do 19. Acharam? Vamos lá. O que diz aí? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Diga amém. Vamos entender? Quando a palavra está falando de tesouro, é aquilo que é valioso. Aqui está dizendo, olha, não acumule tesouros na terra. Isso não significa dizer que você não pode ser financeiramente bem-sucedido. Diga amém. Não tem nada a ver. Pelo contrário, nós que caminhamos com o Senhor, devemos buscar resposta, nossas finanças abençoadas, prosperando, equilibrada. Então, assim, isso daqui não quer dizer que você não tenha que ter dinheiro. Não é sobre isso. É sobre o valor que você dá ao dinheiro que você tem. Se o seu dinheiro, as suas conquistas, os seus bens, eles têm um valor maior do que é devido para você, ele vai se tornar o quê? O seu tesouro. Ele vai se tornar o seu bem mais precioso. Diga amém. Amém? Então, o que a palavra está dizendo? Olha, aonde aqui no final diz o quê? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se para você o que você tem aqui nessa terra é mais valioso do que o Senhor nos propõe na eternidade, então isso é o seu tesouro. Amém? Isso é o que é precioso para você. E aí o seu coração vai estar nisso, vai estar preso nisso. Amém? O que ele diz? Tenha um tesouro no céu. Por quê? Porque se você der mais valor às coisas dessa terra do que elas têm, porque elas têm seus valores, diga amém. A sua família tem seu valor, amém? Às vezes a pessoa, não é nem com relação em dinheiro, mas às vezes a pessoa, ela dá um valor para o filho, que está fora da medida. E aí o filho passa a ser o tesouro dela. O marido passa a ser o tesouro. A esposa passa a ser o tesouro. E o coração dela fica preso naquilo. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, que seja mais valioso para vocês aquilo que é feito no céu, que é guardado e acumulado no céu, na eternidade. Porque se eu tenho meu coração nas riquezas dessa terra, se isso é o meu tesouro, a palavra que já diz, pode ser, você pode ter hoje, amanhã você não pode ter, pode não ter, não é assim? Você pode ter hoje um valor, amanhã você pode não ter. Então, a traça, ela come. O que quer dizer? Isso é passageiro, isso acaba. Sabe, por mais que você ame o seu filho, se o seu coração estiver no seu filho, você não vai poder ajudar ele. E o que te garante que o seu filho vai fazer ou viver, ou enfim, segundo aquilo que você tanto deseja? Amém? Frustração, engano,
Agora, quando o que é mais valioso para mim é aquilo que eu acumulo no céu, então isso é o meu tesouro, então meu coração vai estar lá. Amém? Então, os tesouros do Senhor e o que é valioso para Ele, não é o que é valioso muitas das vezes para mim e para você. Não é um baú cheio de pedras, de joias, de riqueza. Amém? Porque esse tesouro, ele se perde, ele tem tempo de validade. Diga amém. E aí, se a gente for lá em Mateus 13:44, vai dizer o quê? Mateus 13, a partir do versículo 44. O Senhor conta uma parábola e ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Amém? O reino de Deus, ele é semelhante a um tesouro escondido. Não é isso que a palavra diz? O que é que o profeta Isaías disse? Que o Senhor nos daria tesouros escondidos. Amém? Então, o que o Senhor quer entregar para mim e para você não é dinheiro, não é riqueza, não são coisas de valor monetário e terreno. É o seu reino. Amém? Só que muitas das vezes nós não conseguimos entender o valor deste reino. É o reino dele. E aí, como diz aqui, quando você entende, você encontra e você sabe que o reino do Senhor é o verdadeiro tesouro, você abre mão de tudo que você precisa abrir. Sabe, aqui quando fala assim, ó, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para ter esse tesouro, ele está dizendo o quê? Ele entregou, ele abriu mão, porque ele encontrou algo mais valioso. Quando nós encontramos esta verdade, nós abrimos mão do que tiver que abrir, minha irmã e meu irmão. Você abre mão de situações, você abre mão de pessoas, você abre mão de lugares, você abre mão de hábitos, você abre mão, porque eu encontrei algo mais precioso, algo valioso, eu encontrei um tesouro, e nada do que eu tenho se compara ao valor desse tesouro. Amém? Minha irmã, nenhuma conquista, meu irmão, nenhum sucesso se compara ao valor desse tesouro. Amém? Quando eu encontro este tesouro e eu sei o valor deste tesouro, nem as minhas dores têm mais o significado e o peso que tinha antes para mim. Amém? Só que às vezes, meus irmãos, existem pessoas que fazem da sua dor o seu tesouro. Porque é aquilo que permeia a mente dela o tempo todo, o coração, ela vive em função daquilo. Amém? Aquilo é que tem valor, porque é aquilo que dita o como ela vai estar, como ela vai agir. Se ela vai até o Senhor, ela só fala daquilo, ela só fala da dor dela, ela só fala do problema. E eu não estou dizendo que a sua dor não é legítima e o seu problema não é legítimo, mas eu estou dizendo que se você descobrir o valor que o Senhor está dizendo, o valor do reino de Deus, a sua dor não vai mais ditar como você vai estar, o que você vai fazer. Amém? Por quê?
Porque nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil. Eu sei que às vezes parece fácil eu vir aqui e você está ouvindo isso daí, você está dizendo assim: pastora, mas eu tenho tantas situações na minha vida. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho tantos planos. Eu não estou dizendo que essas questões não têm valor. Sabe, é muito valioso você que é uma mãe e você luta pelos seus filhos. O seu filho tem um valor na sua vida. Sabe, você que é um pai, você que é um homem e você luta para sustentar a sua casa. E você se preocupa com isso. E você batalha para ter algo melhor, para dar algo melhor para a sua casa, para a sua família. Você que tem seus sonhos, seus projetos, principalmente aqueles que são mais jovens. Às vezes você tem um projeto de fazer uma faculdade, uma outra, você já estudou, você quer fazer outra, e talvez você quer. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nada que eu e você tenha, e eu quero que você tenha sucesso, sabe, que o Senhor te abençoe, mas nada disso se compara a este tesouro escondido. Só que a palavra está dizendo que é o quê? Primeiro, é um tesouro, então é muito valioso. Segundo, está escondido. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, no começo? Que a maioria das pedras preciosas, elas estão em cavernas escuras, frias. E nós, muitas das vezes, passamos por situações na nossa vida que se assemelha a isso. Um tempo de escuridão, um tempo de solidão, um luto, a perda de um emprego, a traição. E parece que a gente é jogado nessa caverna, não é? Fria, escura. E se eu te disser que este é o melhor lugar para você encontrar esse tesouro escondido? Amém. Então, se você está aqui e você olha para áreas na sua vida que você diz assim: olha, isso aqui é como se eu estivesse em uma caverna. Escuro, sozinho, sombrio. Deixa eu te dizer. Aí é o melhor lugar para você encontrar este tesouro. Se você se dispor a cavar. Se você se dispor a dizer assim: Senhor, é aqui, é desse jeito, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu não vou desistir, porque eu sei que há algo valioso para mim aqui, neste lugar que eu estou e do jeito que eu estou. Amém. Mais do que sair dessa caverna, mais do que resolver o seu problema, queira encontrar o que há de valioso da parte do Senhor neste problema, nesta situação. Mentiram para mim, me enganaram, me traíram, me roubaram. Eu tenho questões no meu ser, eu tenho complexos, eu tenho traumas, eu tenho tantas deficiências em mim. Continue cavando, continue cavando, continue cavando. Você vai encontrar algo valioso nesse solo. Amém? Se isso estivesse exposto, meu irmão, qualquer um acessaria. É por isso que as igrejas vivem cheias, mas poucos são aqueles que acessam os tesouros escondidos. Poucos são aqueles a qual essa palavra se cumpre: eu darei. Porque poucos são aqueles que querem primeiro endireitar seus caminhos.
Como você quer que o Deus da verdade, Ele se manifeste na sua vida? Como eu quero que o Deus da verdade se manifeste na minha vida, se eu vivo mentindo? Não posso. Amém? Como que eu quero que o Senhor, Ele me dê mais dinheiro, se eu ainda não sei dar o valor devido ao dinheiro? Meu coração vai ficar no dinheiro, porque ele vai ser meu tesouro. Como que eu quero que o Deus da ordem, Deus é um Deus de ordem. A palavra diz que onde há o Espírito de Deus não há confusão. Diga amém. Como eu quero que o Deus da ordem se manifeste na minha vida, se a minha vida é uma bagunça? Sabe, meus irmãos, eu falo isso às vezes até, e aqui eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês, com amor. Olha para a sua casa. Olha para o seu guarda-roupa. Se a sua casa for uma bagunça, ela é extrato do que está dentro de você. Amém? Comece organizando, comece arrumando seu guarda-roupa, comece limpando a sua casa. Amém? Comece colocando em ordem as coisas na sua vida. Endireitar. Ah, mas eu quero que o Senhor me prospere. Mas eu quero que o Senhor me dê dinheiro. Mas se nós formos pessoas consumistas, descontroladas, tem gente que não pode ter dinheiro. Não é que ela não precise, ela não pode, ela não sabe lidar. O que você vai gastar seu dinheiro? Será que se Deus te der todo o dinheiro que você quer, no outro domingo você está aqui no culto ou você está passeando? Não que não possa passear, tá, gente? Pode. Pode viajar com a sua família um domingo, pode. Não é sobre isso. Eu preciso aprender a dar valor naquilo que realmente tem valor. E eu preciso fazer correções. Amém? Eu sei que talvez muitos aqui vão dizer assim, mas eu preciso de um milagre urgente. De um milagre. E eu creio que o Senhor faz milagres. Sabe? O Senhor pode fazer esse milagre hoje na sua vida. Só que talvez o Senhor vai querer que você faça correção. Ouve a palavra. Ouve que tem que perdoar. Continua sendo rancoroso, continua sendo ofendido. Fraco na fé. Qualquer coisa é mais importante do que a sua leitura da Bíblia. Qualquer coisa é mais importante do que seu tempo de oração. Qualquer coisa é mais importante, meu irmão. Então, você está dando valor àquilo que não tem valor, aquilo que perece na terra, aquilo que a traça e a ferrugem vai comer. Diga amém. Há tesouros escondidos. E quando a palavra diz tesouros, às vezes você acessa algo, mas tem tanta coisa para nós acessarmos no Senhor. Tem tantas preciosidades para nós descobrirmos no Senhor. E se nós nos empenharmos em buscar isso, se nós nos empenharmos em buscar aquilo que é valioso, entenda uma coisa, aquilo que é importante vai ser cuidado. Se você colocar o seu coração em buscar aquilo que é precioso, aquilo que é importante vai ser cuidado por Deus. Precioso para nós é a eternidade. Diga amém. Precioso para nós é estarmos com Cristo na vinda dele. Diga amém. Isso é precioso. Tesouro para nós
é o que Jesus fez na cruz, é o sangue derramado de Jesus, que resgatou a minha alma e a sua. Diga amém. Isso é precioso, isso é tesouro. Importante. Sua casa é importante, sua família é importante, seu trabalho é importante, sua saúde é importante, seus filhos são importantes. Amém? Isso é importante, mas isso não é precioso. E eu quero te levar nessa manhã a buscar o que é precioso. Quero que você diga assim: Senhor, que esta verdade seja estabelecida no meu coração. Me ajuda a dar valor àquilo que é precioso.